Bem-vindos a mais um Mesa de Graça. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Passamos aí 2 semanas, eu não tive tempo para a gente gravar nessas 2 semanas, por isso ficamos sem postar aí 2 semanas. Mas eu quero compartilhar com vocês, primeiro dizer que vocês são bem-vindos. Eu vou dizer assim, apesar de eu estar sozinho aqui, mas vamos dizer assim, estamos com saudades, né? Saudade de compartilhar a palavra, trazer para vocês algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero procurar trazer assim com muita leveza, com muita, como eu vou dizer para você, naturalidade, sabe? Uma coisa, confesso para vocês, às vezes a gente, quando está gravando esses vídeos, a gente fica um pouco preso, fica meio preso, né? Quem está assistindo do outro lado, o que vai estar falando, será que está certo, será que a iluminação está boa, será que... Irmãos, eu quero falar para vocês uma coisa, aqui não é nada profissional, aqui é feito com o coração, né? Nós estamos aqui com disposição no nosso coração para passar para vocês algo daquilo que Deus tem colocado no meu coração e compartilhar com vocês, e que possa ser bênção para a vida de vocês, no coração de vocês, enfim, ajudar de alguma maneira. Esse é o desejo do meu coração, sabe? E foi para isso que o Senhor me chamou, para compartilhar a palavra, para a gente estar trazendo, enfim, explanando a palavra de Deus, que é algo que o Senhor tem colocado. E para hoje, né, Deus assim colocou uma palavra especial no meu coração, que está relacionada assim àquilo que a gente vê, né? E eu te pergunto, o que você vê, né? O que você vê, o que nós temos visto? Eu quero compartilhar no texto do Evangelho de Marcos, ali no capítulo 8, a partir do verso 22, é uma passagem bem conhecida, né? Onde Jesus ele toca num cego e ele passa saliva, ele nos olhos impõe as mãos, e o cego ele passa a ver, mas ele não passa a ver nitidamente, ele passa a ver o homem como árvore. Mas deixa eu ler aqui para você entender o contexto. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E Jesus o mandou embora para casa, recomendando que não entrasse na aldeia, né? Quando Jesus ele toca aqui nesse homem, ele pergunta: o que você vê? Você vê alguma coisa? E ele fala: eu vejo homens porque como árvores os vejo andando. Eu quero não ficar apenas detido nessa passagem, mas eu me lembro também da passagem lá de Eliseu, no 2 Reis, ali no capítulo 4, ali com a Sunamita. Com a Sunamita, ela era uma mulher rica, e Eliseu passava sempre por aquela região de Sunem, e ele sempre passava, e aquela mulher, ela viu que ele era um homem de Deus. E vendo que ele era um homem de Deus, ela falou para o seu marido: olha, eu vejo que ele sempre passa por aqui. Interessante, quando Eliseu passava lá, ela dava pão de comer para ele, dava alimento, enfim, acolhia Eliseu. E sempre isso era recorrente. Até um dia que ela chegou para o seu marido e falou assim: olha, esse homem passa sempre por aqui, eu vejo que ele é um homem de Deus. E vamos fazer o seguinte, em cima, vamos fazer um quartinho para ele, vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, uma cama, um candeeiro, e ali era onde Eliseu ele se recolhia. Ou seja, aquela mulher, ela olhou e ela viu que Eliseu era um homem de Deus. Né? Interessante isso, porque às vezes nós temos tanta coisa à nossa volta, né? Tantas coisas que a gente vê, que a gente fica observando, e será que realmente nós estamos vendo como nós deveríamos ver? Aquele cego ali, quando Jesus tocou nele, ele estava enxergando, talvez para ele já tivesse bom. Imagina, ele não enxergava nada, já estava vendo o homem como árvores,
Estava ótimo. Para ele, falou assim, tá ótimo. Eu não via nada, já estou enxergando pelo menos árvores. Tá? Mas eu quero perguntar para vocês, será que muitas vezes a gente também não entra nesse lugar de determinadas situações e a gente se cala ou a gente se aquieta porque nós estamos vendo algo que não é a realidade, mas que a gente se cala, a gente não fala, né? E a gente fica vendo os outros como árvores, né? Vendo situações como árvores e se conforma com aquilo. Mas aquele cego não se conformou. Ele falou, ainda vejo como árvores. Né? Ainda não está nítido, não está claro. E Jesus toma ele pela mão e ele, recobrando a vista, responde, né? Novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Sabe aquele momento que a gente precisa de um outro toque do Senhor, sabe? Às vezes a gente não está enxergando aquilo direito. Sabe quando você está num determinado lugar? Você está vendo algo, mas você não está enxergando, né? E às vezes alguém pode até falar para você, você não está vendo? Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está enxergando as coisas que estão à sua volta, né? Talvez aquele cego, por conveniência, ele se acomodasse, né? Mas ele não ficou acomodado, ele não se conformou em olhar apenas como árvores, né? Então, às vezes, situações que nós vivemos, sabe, nós às vezes vivemos certas coisas que a gente tem a consciência do que nós estamos enxergando, mas a gente não tem coragem de falar com nitidez aquilo que a gente está vendo. Não sei se você está entendendo. Sabe, às vezes acontece nos nossos relacionamentos. Relacionamento de casal acontece muito isso. Você está vendo aquela circunstância, você está vendo que uma das partes não está bem, você está vendo que teus filhos não estão bem, mas você apenas olha como árvore. Você não consegue identificar realmente que há um problema ali, que há uma necessidade, e você deixa passar. Isso quer dizer em todas as áreas. Interessante que na palavra de Deus a gente vê que o Senhor, ele sempre está nos chamando daquilo que nós estamos vendo. Eu lembro quando Eliseu, se vocês conhecem a história, quando Elias ele foi tomado ao céu, e Eliseu ele fala com Elias e fala assim, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero a unção dobrada, né? Tem algumas traduções que falam assim. E Elias falou para ele, bom, se você me ver subir aos céus, né? Aí você vai receber. Ou seja, mas você precisa ver. E foi o que aconteceu, né? Eliseu viu Elias subindo ao céu no redemoinho, né? Em carros de fogo, e Eliseu viu, e o manto de Elias caiu sobre Eliseu. E ali Eliseu ele passa a fazer o dobro de milagres que Elias ele fez. Isso vocês, aqueles que conhecem a história, sabem muito bem. Mas o interessante é que Eliseu ele viu, Elias chama atenção para que ele visse, estivesse atento e que ele visse, né? Outra passagem que me chama a atenção é quando Deus ele fala para o profeta Jeremias, no capítulo 1, ali no versículo 11, Jeremias, o que você vê? O que você está vendo? Ele falou, vejo um ramo de amendoeira, né? E ali Deus estava querendo mostrar para Jeremias que assim como a amendoeira, os seus frutos são precoces, assim o juízo de Deus viria sobre Israel de uma forma precoce, devido à postura e às atitudes que o povo de Israel tinham diante do Senhor. Então, Deus ele chama Jeremias e fala, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Depois, no versículo seguinte, fala, eu vejo uma panela, né, uma chaleira que aponta o seu bico, aponta para o norte. Né? E Deus fala, do norte é que virá o juízo, né? Enfim, mas Deus ele sempre nos leva a um lugar para que a gente esteja vendo, né? Outra passagem que me chama a atenção também é no Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37, quando Deus chega para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, acaso podem reviver esses ossos? Ou seja, ele estava vendo aqueles ossos, aquela calamidade, e Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. Sabe, situações nas nossas vidas que Deus nos chama para a gente ver aquilo que nós estamos vivendo e passando, e às vezes a gente, no primeiro olhar,
No primeiro olhar, a gente vê uma calamidade, uma catástrofe, a gente não vê saída, mas aí a gente começa a ver não com os nossos olhos naturais, a gente começa a ver com os olhos espirituais. A gente começa a ver com os olhos da fé. A gente começa a ter clareza das coisas, porque nós andamos não pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. Ainda que a sua visão esteja turva, ainda que a sua visão não esteja clara, né? Agarre-se naquilo que você crê. Naquilo que você crê em Jesus, então você firme nele, creia, porque o Senhor ele vai fazer. Então, aqui a gente vê que esse é o lugar. Quer ver uma coisa? Nós podemos estar na mesma rua, no mesmo lugar. Eu posso estar observando uma determinada coisa e você outra coisa. Por exemplo, nós podemos estar dentro de um carro, você dirigindo e eu carona. E de repente você está observando que ali tem você está observando um carro mais novo que o teu, um carro que você gosta, um carro que você admira, você está olhando a beleza das construções, dos prédios, o lugar, e de repente eu estou olhando para aquela menininha na calçada, ali esmolando, pedindo uma esmola, ou vendendo alguma coisa, ou tentando levar algo para casa. E às vezes eu falo, será que ela comeu? Será que... O que ela vai comer hoje? Por que ela está aqui nessa rua? Eu posso estar olhando para as pessoas e vendo a necessidade, enquanto aquele que está do meu lado, ele está tendo uma visão de outras coisas. Totalmente contrário da realidade que a gente está vivendo. Então hoje, principalmente hoje, com a internet, é tudo muito exposto, tudo muito colocado. A gente tem acesso, a gente vê muita coisa. E muita coisa que a gente vê pode nos trazer angústia, ansiedade, risos, tristezas, esperança. Não sei, depende daquilo que a gente esteja vendo. Depende daquilo que você estiver assistindo. Sabe, tem coisas que a gente vê que aquilo vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando. Por isso que nós temos Jesus, quando ele fala assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Sabe, nós temos que ter olhos bons. A gente tem a tendência de olhar as coisas e ver sempre a parte negativa. Por mais que a pessoa, às vezes tem aquele espiritual que fala assim, eu olho sempre com conversa. Nós somos carne, nós temos a tendência, a gente vê isso nos próprios homens da Bíblia, homens que fracassaram, homens que duvidaram, homens que negaram, homens que traíram, homens que temeram, homens que afundaram, homens que morreram, sabe? E a gente tem a tendência de a gente, quando olha a primeira coisa, a primeira vista, não tem aquele ditado que fala a primeira impressão é que fica? E a gente está olhando aquilo e vem com... A gente não consegue identificar, não consegue discernir aquilo que a gente está vendo. Enfim, eu pergunto para você, o que você vê? O que você está vendo hoje? Eu não estou falando o que você está vendo hoje com relação apenas àquilo que você está assistindo. Você está assistindo televisão? Você está assistindo isso? Pelo amor de Deus. Você está assistindo um filme? Mas aquilo que você está vendo com os seus olhos espirituais, aquilo que você está conseguindo discernir e identificar. Olhando para a sua vida, como é que você vê sua vida hoje? Como você vê sua vida para frente? Não tem como a gente falar assim, eu vejo a minha vida daqui a não sei quantos anos assim. A gente não sabe. Tiago fala, a gente é maluco, sabe? Porque a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Assim como a névoa se dissipa, se Deus quiser, nós poderemos falar que estaremos aqui ou acolá, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, nem daqui a 5 dias. Mas como você se vê hoje, sabe? Como você se vê hoje? Talvez eu possa arriscar qual é o projeto para amanhã. O que você pensa para amanhã, Então, mas
como você se vê hoje. Não é o que você também apenas vê amanhã, mas como você se vê hoje, como você está se vendo. Será que você está tendo olhos de negatividade, de frustração, de decepção com você mesmo? Você é o seu pior algoz. Você é aquela pessoa que se culpa e que se nega, que se abstém. Como você está se vendo? Ei, não é com esses olhos que Jesus te vê. Não são com esses olhos que o Senhor ele te vê. Sabe, o Senhor olha para o nosso coração. Então eu quero falar para você que se você está se vendo de uma forma negativa, olhe para Jesus. Olha o preço que ele pagou por você. Ele pagou um preço por você, não é porque eu e você merecíamos, não. É porque o seu amor é incondicional. E ele amou apesar de tudo, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas e erros. E a gente continua errando, a gente continua falhando, a gente continua julgando, a gente continua fazendo um monte de coisa. E o Senhor continua nos amando. Ele sempre espera que a gente possa olhar para ele e ver o que ele fez por nós, e entender e falar assim, não, eu não posso aceitar isso, eu não posso viver dessa forma. E é assim que eu vou viver. Eu não me vejo mais como o rejeitado. Eu não me vejo mais como aquela pessoa que foi abandonada. Eu não me vejo mais como incapaz. Eu não me vejo mais como aquela pessoa que eu não vou conseguir êxito naquilo que eu fizer. Não! Tenha bons olhos com relação a você mesmo. Vire a câmera e filme você, o zoom, mostre para você. Sabe, quando você tira selfie, você está rindo, né? Então, é assim que nós devemos ser. Olhe para Jesus. Pare de se enxergar, pare de se ver de uma forma como os outros acham que você é. Só Deus conhece o seu coração. Só o Senhor conhece o nosso coração. Ele esquadrinha a nossa mente, ele conhece o nosso coração. Sabe quem é o homem para querer te julgar, ou para querer apontar o dedo, ou falar que você é isso, que você é aquilo? Eles falam por aquilo que eles estão vendo, mas na realidade, quem nós somos, só o Senhor sabe. Não foi assim que Deus falou para Samuel? Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Eu vejo o coração, o Senhor vê o coração. Sabe, então, que você hoje, olhe para você e olhe para Jesus. Olhe para as coisas que estão, olhe para as coisas que dão importância. Muita coisa a gente vê que é fútil, não tem, como eu vou te dizer, não tem valor algum, né? Não tem por que a gente ficar, às vezes a gente fica se martirizando por coisas que a gente não vai conseguir mudar nada, principalmente na vida de alguém, mas que você olhe primeiro para você, se enxergue quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Olhe para você e fala assim, o Senhor me amou, o Senhor me vê como filha, como filho, me vê como amada, como amado dele. Sabe, olhe e olhe para Jesus. Tenha bons olhos com as coisas que estão à sua volta. E que o Senhor venha conduzir a cada dia a sua vida, que você veja, não apenas como esse cego, que é o primeiro, ele via os homens como árvores, ou seja, apenas insensíveis. Sabe que tem gente que às vezes olha para a gente e nos vê como árvores? É apenas mais uma árvore no caminho. E se não der certo, você corta essa árvore, sabe? Ou você pega e arranca essa árvore. Apenas tem pessoas que olham para você e para mim e veem apenas como árvores, como objetos, que a qualquer momento você pega e você corta, né? E você corta e pronto, né? Se vocês estão ouvindo aí alguns latidos de cachorro aí, ó, fica tranquilo, que aqui em volta da minha casa tem vários cachorros, né? E passa qualquer coisa eles começam latindo, mas fica em paz, né? Então é isso, gente. Ainda que as pessoas não nos vejam como árvores, né, não importa. O que importa é o que nós estamos vendo, o que você está vendo, o que eu estou vendo. Amém? Que essa palavra encha seu coração de esperança, de fé, de alegria, de ânimo, ok?
E eu quero orar por você, abençoar seu coração, abençoar sua vida. Se você ainda não está conseguindo enxergar como gostaria, que o Senhor abra os teus olhos, né? Assim como ele falou para aquele cego, Efatá, abra-te. Então que os seus olhos sejam abertos. E o nosso coração, os olhos do nosso coração, eles já foram iluminados. Segundo Efésios 1, 16, 17, 18 ali, os olhos do nosso coração já foram iluminados. Agora que os teus olhos espirituais sejam abertos, que as escamas caiam, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar essa vida, abençoar esse homem, essa mulher, esse jovem, e eu oro para que venha luz sobre essa pessoa, que ela possa enxergar agora com clareza, que venha nitidez para ela agora. Pai, aquilo que ela não está conseguindo enxergar na sua casa, nos seus filhos, no seu trabalho, abre os olhos dela. Aquilo que nós só temos olhos para as coisas naturais, materiais, que os nossos olhos sejam abertos para as coisas espirituais, Pai. Deus abençoe esse coração, tira qualquer dúvida do coração dessa pessoa, traz a tua paz, traz a tua luz agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se alguém se vê contrário o que realmente é diante do Senhor Jesus, que isso seja mudado agora, que essa realidade ela mude agora, que venha clareza e que você saiba quem você é em Cristo, quem o Senhor te chamou para ser. Olhe para isso, amém? Olhe em nome de Jesus, amém? Assim como o salmista no Salmo 121, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, ele estava vendo, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, eu olho para o alto, olhar para as coisas do alto, não as que são daqui da terra, mas olhar para as coisas que são do alto. Amém? Deus te abençoe grandemente. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas. Se você assistir, né, inscreva-se no canal, ok? E Deus abençoe você e até a próxima. Amém?